Salve Sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Psicamente, tá? E para você que não me conhece, tá? Quiser saber mais sobre mim, bom, enfim, pode me chamar de Baltazar. Tá aqui o acesso do Linktree do Psicamente. Lá você tem acesso ao Linktree, o meu pessoal. E lá você pode ver meu currículo, pode ver, né, o que eu faço da vida, enfim. Mas, para você que é de paraquedas aqui e não conhece meu trabalho, eu sou médico e faço uma residência médica em medicina psicossomática e psicoterapia aqui na Alemanha, tá? Antes eu estava muito mais frequente aqui no canal, tinha vídeos semanais, enfim. Eu comecei com um podcast aí, que está aqui, o Psicacast, mas por mim mesmo, né, por falta de tempo, enfim, cansaço, tá difícil o canal e também, vou ser sincero com vocês, tá? Meio sem paciência, sabe? Meio que poupando energia para colocar minha energia em lugares que valem a pena e que fazem bem para mim, tá? Eu tô sendo um pouco egoísta, tá? Eu sei, uma vez um inscrito falou aqui no canal, Balto, mas você tem 11 mil inscritos, né? Qualquer um que tem 11 mil inscritos e tal. Pra muita gente isso é irrelevante, né? Mas, porra, 11 mil inscritos pra mim é muito, entendeu? E para vocês que estão aqui, vocês gostam do trabalho, vocês gostam de ouvir, gostam de ouvir minha opinião e tal. Então sempre quando vem essas coisas que estão, né, pelo menos eu vou continuar assim, tá, gente? O canal eu nunca vou abandonar, isso jamais. Mas sempre quando vier alguma coisa assim muito que me chame a atenção no que tange a saúde mental, eu vou vir aqui para falar, tá? E hoje vai ser, no caso, aí o debate, entre aspas, da constelação familiar, tá? A live foi de 4 horas e 37 minutos e 39 segundos. É óbvio que eu não vou reagir a tudo, tá? Eu assisti inteiro, né? Mas vai ter dois momentos, tem dois momentos, né, das falas do Gontijo, que me chamaram bastante atenção e dá para discutir bastante coisa sobre constelação familiar e sobre saúde mental, tá? Enfim, vou colocar aqui, vou rodar, mas uma coisa que eu vou falar pra vocês, tá? Desde então, é que nenhum dos lados, assim, pra mim foi tirando o Paulo, que é o outro convidado lá que estava do lado do Contígio, que falou algumas coisas muito interessantes que eu concordo e que tem que discutir, enfim. O resto, pra mim, foi bem ruim, assim, porque a constelação familiar que estava sendo defendida é a que não rola aqui na Alemanha, que né, o Bert Hellinger, enfim, eu vou explicar isso para vocês. E ouvir o Gontijo falar, né, da terapia psicodinâmica, do inconsciente, da psicanálise de novo, sabe? Mesmo debatezinho, mesma coisinha que tem aqui na internet, que vem o pessoal da psicologia baseada em evidências, né, chutar o pau e ser binário, né? Tipo, ou é isso ou não é, né? E dentro da psicologia, na psicologia no que eu tô falando, no sentido de estudo da psique, não é binário parada, entendeu? Enfim, vamos lá, vou botar aqui. Vamos lá. Coisa depois a gente. Você que vai falar, Dani? Sim, eu acho que foram vários os pontos levantados aqui, interessantes, cada um daria um podcast sozinho. Tá. Eu vou chegar nesse ponto que você comentou, Dani, mas primeiro eu vou começar pela Dagmar, porque eu acho que ela trouxe questões bem pertinentes, bem interessantes, mas rapidamente, só para o pessoal não ficar meio boiando, eu entrevistei uma ex-consteladora familiar no meu canal. Você disse então que é uma pseudo-consteladora, né? Ela não deveria ter tido, então, na sua percepção, uma boa formação, e que trouxe
coisas muito controversas, muito problemáticas. Que não está na obra de Bert. Então tá. Então, se vocês conhecem uma ex-consteladora que estudou Bert, que quiser dar entrevista pra mim, as portas estão abertas. É só me procurar lá no Instagram. Tem que ser ex? Você só gosta de ex? É porque o ex traz uma perspectiva que não é essa tão romantizada de quem tá ali dentro defendendo com unhas e dentes, que tem seus vieses também. Obviamente existem vieses de quem sai de uma linha de pensamento. Eu não estou dizendo que sejam pessoas sem vieses, mas é interessante também a gente ouvir pessoas que estiveram ali dentro, naqueles grupos, tiveram essa prática e não foi tão bonitinho e redondinho quanto vendem por aí. Então, um pouquinho essa perspectiva é a gente mostrar o lado sombrio das pseudociências e também de seitas no meu canal. É um pouquinho essa pegada. Mas começando... O que eu quero falar já de princípio é assim, eu não tenho nada contra o Gontijo, tá, gente? Eu acho que ele faz um trabalho fundamental aqui na internet. E combater o fundamentalismo religioso, combater uma ideia mística da realidade que atrapalha o andar da carruagem, por assim dizer, sabe? Combater as pseudociências que agridem diretamente as pessoas, né? Causam algum mal-estar, podem causar algum problema, tal, enfim. Toda essa parte é louvável, entendeu? Então, eu queria deixar desde então, aqui no começo, que essa parte, o Gontijo está de parabéns, é isso mesmo, tá? Mas eu já tô falando aqui que eu não tenho nada contra ele tudo, porque em algum momento eu acho que também talvez eu fico um pouco nervoso, alterado aqui, porque ele falou certas coisas que, assim, mostram uma clara visão de mundo que difere totalmente. Assim, vocês vão entender o que eu tô falando. Pela Dagmar, eu acho que é muito importante, Dagmar, a gente pensar em algumas coisas que você trouxe aqui, e eu peguei uma fala sua que eu acho que ela abre bem. Para quem não quiser assistir tudo, essa Dagmar é uma psiquiatra, né, uma médica, uma colega, e que é especializada em constelação familiar, né? E a outra, eu não sei se ela é só consteladora ou se eu não esqueci, não sei o nome, Daniele. Ou se é psicóloga e é consteladora, mas enfim, trabalha com a Dagmar, enfim, são amigas, né? A minha reflexão inicial, que é, será que todo mundo está iludido? Será que tanta gente está enganada? Até a Anitta, né? Não é possível, até a Anitta está enganada. E a resposta é que sim, muitas pessoas podem estar muito enganadas sobre vários assuntos. Desde acreditar que a Terra é plana, e boa parte da humanidade pensava desse jeito lá atrás, mas para trazer um exemplo um pouco mais recente. O engraçado, né, o que ele está falando aí, ele está coberto de razão, né? Lógico que pode muita gente estar enganada, né? Mas quando a gente vai pensar por como que as pessoas entram na seita, como que as pessoas, muitas pessoas são enganadas, né? Aí a gente vai ter que estudar os grupos, né? Grupos humanos, que está dentro da terapia de grupo, que é a coisa que a gente estuda aqui, né? E aí, quando a gente vai falar da explicação porque as pessoas vão ser enganadas ou são iludidas, é sempre uma explicação psicodinâmica de transferência paterna, materna, enfim, é sempre nessa direção. Eu estou generalizando de propósito, para ficar, né, entendível. Aí ele vem falar mais pra frente que não existe o inconsciente psicodinâmico, enfim, mas isso que ele está falando já é estudos do que ele nega, né? E dentro da medicina, que é a sua área, por quase 2 milênios, tratamentos foram feitos, chamados sangria, para ajudar pessoas que estariam doentes porque seus fluidos corporais estariam desequilibrados. Você deve conhecer um pouquinho isso aí do seu curso, história da medicina e tudo. Então a sangria foi utilizada até ali perto do século XVIII, se não me falha a memória, e só nessa época, depois que a ciência então emergiu, e testes mais rigorosos foram feitos, entenderam que cortar as pessoas para deixar os seus fluidos vazarem, para tentar reequilibrar essas supostas energias corporais ou fluidos corporais. E assim, em alguns casos a sangria ela funcionava, tá? Porque
hoje em dia, existem algumas doenças que o tratamento é sangria hoje em dia, tá? Paciente, eu esqueci o nome agora, polistemia, que tem mais células do que o normal no sangue, entendeu? Ou produz uma quantidade maior do que o normal. Enfim, isso pode causar alguns problemas. Então, o tratamento é você fazer uma sangria aí, né? Igual o paciente vai para diálise, né? Quando tem uma insuficiência renal crônica, vai para fazer a sangria, né? Para tratar isso, né? E também, isso é uma curiosidade, eu aprendi isso na faculdade. Essa veia que a gente tem aqui no braço, quando vocês verem atleta assim, nas Olimpíadas agora, nos Jogos Olímpicos, você vai ver que os atletas, né, que são musculosos, tudo, eles sempre tem uma veia aqui saltada. Essa veia chama cefálica. E ela tem esse nome porque na época, muitas pessoas, né, como chama? Ai, enfim, que tá no livro lá, o físico, que é os médicos, né, os que eram cirurgiões também, eles cortavam essa veia aqui, né, para fazer a sangria por aqui, por essa veia. E muitas vezes aliviava os sintomas, tudo, e principalmente com dor de cabeça, tá? Então eles achavam que essa veia tinha uma ligação direta com o cérebro. E por isso que essa veia aqui no braço chama cefálica, né? De encéfalo, de cabeça, enfim, de cérebro. Então, o que eu quero dizer com isso? A ciência veio e explicou, não, isso não é um tratamento para muitas coisas, mas essa ideia para algumas coisas estava certa, mas a explicação estava errada, claro, né? O que eu quero dizer com isso? Gente, tudo que a gente produz como humano, como, né, sociedade de sapiens, enfim, defina como você quiser, é muito relevante sempre, tá? Porque muitas vezes eu vejo que as pessoas estão falando a mesma coisa, mas só que com outra terminologia, outras, né? E aí tem uma confusão, achando que não tá se entendendo, né? Tá falando coisas diferentes, mas são as coisas iguais, né? Hoje, por exemplo, eu vi um vídeo aqui, eu vou deixar até aqui na descrição, se eu lembrar, tá? Nos comentários ou na descrição do vídeo. Um canal que eu acompanho, ele é pequeno, tal, acho que é o tamanho do meu, um pouquinho maior, mas a visualização não é muito grande, enfim, mais educativo, tal. E aí tava falando de inteligência emocional, que não existe. E aí a menina lá que estava explicando, ela começa a falar de campos energéticos. Aí eu já torci o nariz, né, gente? Puta, campo energético e tal, não sei o quê. Porque eu tô aqui fazendo o papel de advogado do diabo, eu vou fazer ainda, né, em relação à constelação familiar, mas eu tenho uma visão científica, né? Poxa, eu sou médico. A medicina não é uma ciência, né? É uma prática que hoje em dia se baseia na ciência. Então, se eu me formei médico, eu tenho que seguir a ciência, né? Não posso seguir o que não seja científico. E aí ela estava explicando campos energéticos, tudo tal, da inteligência emocional. Mas aí, conforme eu fui ouvindo o vídeo, e eu já pensei, eu falei, vou reagir esse vídeo aí porque tem umas coisas erradas. Aí, eu entendi o que ela estava querendo dizer. Ela estava, para falar a verdade, sendo muito científica. Ela estava falando da parte emocional. Ela está falando de emoção. Ou vocês vão me dizer aí que não existe emoção, né? Mas só que ela estava usando a emoção, as transferências emocionais, enfim. Ela estava usando a terminologia de campo energético, campo das emoções, tudo. E isso se sustentou quando ela falava que dava importância para o corpo, né? Quando você vê que uma coisa foge muito do corpo, dentro da psicoterapia, dentro da psicologia, que não considera o corpo, tá errado, tá? Né? Porque nós somos o nosso corpo, né? Enfim, continuando aqui. Não adiantava de nada para ajudá-las nesse processo de cura e, pelo contrário, aumentava a taxa de mortalidade. Ainda assim, por cerca de 2.000 anos, tivemos terapeutas, médicos aplicando o procedimento bastante convictos de que aquilo ali estava ajudando, e vários pacientes que se recuperaram de seus problemas e atribuíram o mérito daquilo à sangria. Então, muitas pessoas podem relatar que tiveram um alívio depois de fazerem uma sessão de constelação familiar, que se conheceram melhor e que estão melhores, mas talvez
não tenha sido por conta da constelação familiar. Pode ser um efeito placebo? Pode ser um placebo, pode ser uma coincidência, por exemplo, tratamentos concomitantes. No seu livro, inclusive, tem um caso em que Isso é bem interessante que ele vai falar. Bem interessante, mas eu tenho alguma coisa para acrescentar aqui. O paciente estava fazendo psicoterapia, tomando medicamento e fez a constelação familiar. Como atribuir o mérito à constelação e não aos outros tratamentos? Esse é um ponto. Existe também... Existe como você avaliar isso, tá? É assim, gente. Quando você está tratando um paciente, aqui na Alemanha, para quem não conhece o trabalho aqui, tudo, a gente tem internação para fazer psicoterapia. Então, o paciente se interna, fica 3 meses internado e faz psicoterapia, tá? Tem terapia de grupo, terapia individual e as terapias coadjuvantes, né? Ou as terapias acompanhantes, tá? Tô fazendo uma tradução livre aqui. E aí, é assim, o paciente está recebendo vários tipos de tratamento, vários tipos de terapia, né? O dia dele é cheio. Mas aí tem um ponto que ele melhora. Nós não sabemos o porquê ele melhorou. A gente vai pesquisar isso conversando. Em que ponto, onde foi, né? Qual que é o gatilho? Né? Existe o gatilho para depressão, existe o gatilho para melhora. Né? Então, o que ele está falando aí é que tem uma paciente lá da Dagmar, estava recebendo tratamento medicamentoso, psicoterapia, e aí foi fazer a constelação familiar e melhorou. E aí a Dagmar atribuiu a constelação familiar como um fator de melhora. Né? Se fosse aqui, por exemplo, nós iríamos atribuir a melhora por causa do conjunto da obra, certo? Mas seria muito perguntável para nós do porquê na constelação familiar melhorou, né? E a questão nossa não seria porque a teoria da constelação familiar está certa, não. É porque esse setting terapêutico proporcionou para o paciente alguma coisa, né? E o setting terapêutico que eu estou falando é como é criado a constelação familiar, como você inicia a terapia, né? Os minutos que você passa em terapia, constelando, sei lá como se fala o termo, né? Isso seria, enfim, não estou defendendo a constelação familiar, estou falando que você não atribui a melhor, igual ele está falando, é errado, mas só que você tem que falar, pô, por quê? Né? Gente, em psicoterapia, isso eu aprendi com a minha chefe, tá? E faz pouco tempo, né? Eu vi uma burdoada dela. Tudo que é absoluto é ruim. Tudo que é absoluto é ruim. Tanto é que uma discussão que eu tive com ela é que se a gente chegar na discussão do nazismo, fascismo, enfim, que você tem que colocar colocar uma linha, uma risca, né? E se defender de certas pessoas, né? Então aí você tem que ser absoluto, mas isso é raro, né? Sempre tentar não ser absoluto, né? E o que eles tentam fazer aqui é ser absoluto. Enfim, vamos continuar. A regressão à média, que é um fenômeno muito importante na medicina. As pessoas buscam ajuda quando o problema está estourando, ou seja, quando os sintomas estão lá no alto. E aí podem procurar, por exemplo, uma constelação familiar. Só que normalmente o problema não fica sempre no talo, naquela fase aguda. Muitas vezes, por exemplo, durante uma gripe, a gente tem aqueles dias de febre, dor de cabeça, aquela coisa toda, depois gradativamente... Ele está comparando só uma gripe, que a gente tem um fator causal muito explícito na nossa cara, que é um agente infeccioso, tá? E a gente tem o tempo de reação do nosso sistema imune. Isso pra gente é muito mais palpável, né? Porque tá aqui, a gente estuda o processo, a gente consegue ver, analisar, né? Enfim, vamos continuar. Os sintomas vão baixando. Ou mesmo uma pessoa com depressão pode ter uma semana muito ruim, muito difícil, e depois, sem fazer muita coisa diferente, ela... É isso que é interessante, né? Tá bom, existe esse fator, né? Que é a redução pela média, sei lá como ele usou o termo.
Mas ele prefere acreditar, né, de que o fato de ela ter melhorado quando ela recebeu a constelação familiar é, é menos provável porque, em geral, doenças ou transtornos ou qualquer coisa que você queira dar um nome, sintomas, eles têm uma evolução natural. Né? Tanto é que existe o termo evolução natural da doença, né? Então, na depressão, que ele deu exemplo, ela tem uma pessoa depressiva, ela vai ter altos e baixos dentro da depressão, né? Mas só que ele prefere acreditar que a melhora da paciente foi possivelmente, pode ter sido uma coincidência que porque ia melhorar, ao invés de considerar o ponto de que a paciente melhorou na hora que ela recebeu a constelação familiar. Isso é tão louco pra mim, tipo, né? Eles falam de malabarismo mental para explicar os psicanalistas, as pessoas que, né, lidam com, trabalham com a psicodinâmica, teoria psicodinâmica, enfim. E aí depois de um malabarismo desse mental, né, tipo, tem que entender que eles estão sendo racionais, né? Enfim. Ela pode ter um abrandamento daqueles sintomas. Se ela procurou a constelação familiar naquele momento, depois que os sintomas estavam no pico e naturalmente, por conta própria, iam melhorar, ela pode acabar atribuindo o mérito daquilo à constelação familiar. Aqui são só 2 exemplos, tá? Mas tem várias outras possibilidades para... Pode. Mas também pode ter sido a constelação familiar. Eu não estou defendendo a constelação familiar. Eu nem cheguei na constelação familiar ainda. Ela poderia ter ido passear no parque e ter voltado. E aí ela melhorou os sintomas. Segundo o que ele está falando, ela ia melhorar de qualquer jeito. Talvez o passeio do parque não tenha ajudado ela. Eu prefiro acreditar, se for pela crença, de, poxa, ela saiu, né? Ela viu outra coisa, ela se deixou estimular por outras coisas. E aí teve uma mudança lá no humor, teve uma oscilação. Né? A gente entender por que as pessoas acreditam que a constelação está ajudando, nesse cenário hipotético que a gente defende que não ajuda nada. Pode até ajudar um pouquinho em alguns casos, depois eu volto lá, mas em geral a gente defende que é uma pseudociência que não tem contribuições para a saúde mental, que é a minha área especificamente. Que é uma... Assim, gente, a teoria, quando a gente vai entender do Hellinger, né, do Bert Hellinger, a constelação familiar de que eles estão falando é do Bert Hellinger, né? Então a teoria do Bert Hellinger é totalmente equivocada, né? Assim, ele mistura certas coisas da psicologia, mas aí ele faz uma quimera de coisas loucas lá e acha que descobriu, né? E aí começa a vender curso, enfim, aí forma essa constelação familiar, que aqui é proibido, do Bert Hellinger. Mas aqui tem constelação familiar, mas não é do Bert Hellinger, né? Deixa eu ver se... Então as pessoas, em geral, podem sim estar iludidas. Eu trouxe exemplos só para a gente problematizar um pouquinho isso aí. O segundo ponto, quando você traz a formação do Bert Hellinger, é muito curioso, eu brinquei, né? Parece um combo, porque a maior parte daquilo que ele estudou ao longo da vida dele é considerada pseudociência por nós. Você falou da terapia primal, você falou da psicanálise. Aí é o ponto, né? Considerar a psicanálise pseudociência ou classificar o que o Bert Hellinger está falando porque ele se baseou no que ele considera pseudociência, assim, tá errado e tá certo. Claro, se você pegar uma pseudociência, é que esse termo pseudociência
Hoje ele tá me incomodando cada vez mais, gente, tá? Tá me incomodando cada vez mais. Porque na hora que eu falo pseudociência, parece que aquele conhecimento que eu classifiquei como pseudociência é totalmente lixo. É totalmente ignorável, né? A gente não é mais considerável, tá proscrito, sabe? E não é verdade. E não é verdade. Não é verdade, tá? Então, enfim, eu acho que está na hora já de explicar da constelação familiar. Aqui na Alemanha existe a constelação familiar, gente, tá? Existe a constelação familiar, mas só que não tem nada a ver com o Bert Hellinger, tá? Começou lá com o Moreno no psicodrama, aí foi se desenvolvendo, né? E aí chegou no Gehring, que até desenvolveu, né? Vocês podem digitar aí, chama FAST, FAST, que é o é um sistema que ele classifica a estrutura familiar, né? Mas só que de uma forma objetiva, né? Com pontuações, com graduações, tudo, aí ele consegue falar da estrutura familiar, né? E a partir de uma constelação familiar. É que em alemão o termo chama família Aufstellung, Aufstellung, né, de você colocar. Né? Então você apresenta aquele sistema que o paciente está inserido. Né? Ele usa isso, né? Mas só que para o paciente se olhar de fora desse sistema e se atentar nas relações interpessoais dentro desse sistema. E onde ele está nesse sistema. Né? Isso é para a gente trabalhar, por exemplo, com valor próprio, com o paciente, né? Com o paciente que tem dificuldade de colocar limites para as outras pessoas, né? Dando pequenos exemplos aqui. Né? Então, a gente usa a constelação familiar aqui como terapia coadjuvante. Né? O paciente está internado, ele vai fazer um monte de terapia coadjuvante. Esses dias estreou aqui a Arco e Flecha. Tá? Terapia com arco e flecha o paciente vai lá, tudo vai ser observado no comportamento. A terapia em si, gente, ela não tem uma explicação por trás, porque arco e flecha, não. É para a gente observar o comportamento, como o paciente se comporta perante esse desafio. Né? Quer ver um exemplo que teve aí esses dias? Uma paciente chegou, pegou o arco, pá, então, como que é que faz? O arco é pesado, eu já vi, gente, a gente já tirou já, e pá, tirou e da hora, né? Aí na hora que pergunta pra ela, e aí, como que foi pra você? Ela fala, nossa, eu nem confiei, tava toda amedrontada, fiquei com muito medo, nossa. Aí você vê o que o paciente está relatando e o que você presenciou e vivenciou. É discrepante. Opa, é um tema para terapia. Por exemplo, tá? Nem sei porque eu fui falar disso, mas para diferenciar a constelação familiar, né, do que eles estão falando. Então, toda vez que eu falar de constelação familiar aqui, por favor, me xingue e tal, que eu estou defendendo o Bert Hellinger, que é ideias bem problemáticas, né, patriarcais, até racistas e tal. Eu não estou defendendo ele. Eu estou defendendo que existe outra constelação familiar e que a gente usa bastante e que os ditos cientistas, como o Gontijo, né, não ignoram, né, que existam outros países, né, como a Alemanha, que é um país que saúde mental a gente não precisa nem comentar, né, tem uma outra visão disso, né, que a ciência aqui é vista de outra maneira, né, é mais abrangente, não é esse binarismo dele, né? Enfim. Ele até mesmo bebeu um pouquinho de religião, espiritualidade, como a Dani colocou, quando ele viveu com o povo Zulu, que tinha crença nos espíritos ancestrais, sim, aqueles avós, isso, bisavós, que teriam uma influência espiritual para ajudar as pessoas. Eu não sei se ele tem experiência clínica e tal, né?
Mas assim, ele se diz ateu, ele combate, né, essas coisas, tudo que é legal, né? Mas eu queria saber, né, tipo, como que você faz diante de um paciente que está depressivo, você precisa ajudar, mas ele tem a crença na religião dele, assim, muito forte, né? E aí você tá vendo que talvez a religião, ou o círculo religioso onde ele frequenta, tá fazendo mal para ele, né? Aí você precisa afastar ele, mas ao mesmo tempo você não pode combater a religião dele, porque não é esse o sentido da psicoterapia, né? Mas você tem que integrar tudo isso, né? Eu queria saber, tipo, ele ia, né, com o ateísmo dele, como ele ia reagir, né? Enfim. Vivas hoje em dia. Então, não sei até que ponto isso pode ter inspirado ele a pensar nesses campos mórficos que registram informações sobre os antepassados e estariam influenciando na vida atual. Depois a gente pode... É engraçado também, né? Eu não vou entrar nisso agora, né? Eu li um pouquinho antes de eu fazer o vídeo, fiz um roteiro. Eu nem tô seguindo o roteiro, né? Eu só fui anotando as coisas mais ou menos e eu tô fazendo aqui de cabeça e tá vindo coisas aqui e eu tô falando. Por exemplo, isso né? O campo mórfico da ancestralidade que está influenciando nossos dias atuais, tudo. Gente, hoje em dia a gente tem epigenética, né? Tem trabalhos mostrando do medo transgeracional, né? 3, 4 gerações acontece uma coisa lá atrás e o medo é propagado até a geração atual. Tem trabalho mostrando do Holocausto, né? Com sobreviventes do Holocausto, sabe? Tipo, se eu trocar campos, não sei, eu não sou constelador, né? Mas campos morfológicos, porque a energia dos ancestrais não é científico que eu estou falando, né? Mas na hora que a gente vai olhar para a ciência, se faz sentido esse linguajar simbólico, faz. Hoje em dia pela epigenética, por exemplo, entendeu? pode voltar nisso, que eu sei que também o Paulo quer falar um pouquinho a respeito disso. Então, é muito curioso porque quando a gente avalia a solidez de uma teoria, a gente, entre outros critérios, observa com quais outras teorias ela se conecta, ela dá match, tem uma compatibilidade. E a gente não vê nenhuma teoria sólida dando match com a constelação familiar. A gente vê a constelação familiar se conectando com coisas que são tipicamente classificadas como pseudociências pelos filósofos da ciência e por teóricos que estão dedicados a estudar esse tipo de assunto. Então a formação do Bert Hellinger já é por si só muito problemática. E não tem as pesquisas rigorosas. Ele não fez pesquisa científica, ele não avaliou nada de forma tão rigorosa assim. Ele usou a percepção dele, as observações dele, feedbacks daquelas pessoas que participaram das constelações. Se estão havendo pesquisas agora, eu sei que... Esse negócio de feedbacks, né? Isso é típico de gente que não trabalha na parte assistencial, né? Com o paciente. Quando eu faço terapia com o paciente aqui, né? Ele é meu paciente, tal, eu sou o terapeuta dele e tal. E aí, ele me dá o feedback, eu preciso do feedback dele no final da terapia. Né? No começo a gente estipula objetivos, o que ele quer alcançar na terapia em 3 meses. E a gente vai focar nisso que ele quer. E primeiro a gente vai ver se são realistas os objetivos, se não são, enfim. Aí no final, a gente vai ver se ele alcançou, se não alcançou. Se não alcançou, se falta muito, né? E aí ele vai dar o feedback se a terapia foi boa ou não foi e tal, não sei o quê. Eu vou abraçar a ideia do Gontijo e falar que a terapia psicodinâmica ela não tem comprovação de que funciona, tá? E aí, mas mesmo assim eu faço. Aí no final da terapia, o paciente me fala que ele melhorou, que ajudou, a forma como que foi ajudou ele. E a vida dele mudou e ele vai conseguir levar a vida de uma outra maneira agora. Poxa, como isso não é relevante, sabe? Tá, isso pode, se eu tiver fazendo alguma coisa errada, eu tava com uma teoria errada na cabeça, e eu tô proporcionando alguma coisa lá que tá melhorando, mas não é exatamente aquilo que eu tô pensando que eu tô fazendo, né? Tudo bem, isso vai me fortalecer no sentido de me deixar ainda dentro do erro, né? Do erro, né? Sustentar uma teoria e tal. Mas não é irrelevante
de que o paciente melhorou. Quando eu também, antes de eu fazer medicina, eu fiz fisioterapia, gente. E aí, quando eu era fisioterapeuta, o paciente, ele chegava e falava que fazia os chá louco lá, fazia umas plantas, ou ia na benzedeira e melhorou, sabe? Melhorou da dor. Eu nunca desencorajei de... Não, mas isso é besteira. Eu sou fisioterapeuta, eu sou... Né? Naquela época eu já tinha essa visão. Enfim. Então isso que ele está falando é típico de gente que não lida com o paciente, né? Não tá na vivência, né? Isso não é uma crítica se é ruim ou boa, né? Mas aí não tem essa vivência, né? Esse fator de o paciente falar, eu melhorei, muito obrigado, não é relevante para a ciência, com razão, né? Mas para a gente, no dia a dia, para a vida, para as relações, isso é importante. Então, né, eu até li um estudo eu acho que é o melhor estudo em constelação familiar, que é a revisão sistemática do Barnett Teed e colaboradores de 2021. Eu vi que são pouquíssimos estudos, mas que legal que tem gente investigando para ver o que funciona, o que não funciona, o que pode ser perigoso também, que é um ponto que eles tocaram nesse assunto, mas depois a gente conversa sobre as evidências, que é um tema bem problemático também, mas que é um ponto legal que vocês estão abertos a isso, procurando algum tipo. Desculpa, Gontijo, mas assim, eu fui isso na época da fisioterapia, inclusive, né? Quando eu tive contato com a ciência, fiz minha iniciação científica, tal, tive contato com produção científica, tal. Eu lembro de eu ser arrogante, eu lembro de eu ser soberbo, né? De eu não tô falando que ele é assim, tá? Eu tô falando que eu percebo ele assim olhando o vídeo. Isso me irrita, tá? Pode ser coisa minha, claro, mas esse bonzinho, esse muito bonzinho, mas soberbo, tipo, ó, ele não falou isso, né, mas ó, vocês idiotas ficam lidando com essa pseudociência aí, né? É foda, mas que bom que tem algumas pessoas de vocês, né, que são um pouquinho menos idiotas, que estão preocupados em ver isso. Tipo, é foda isso. Enfim, mas isso é. Queria só desabafar. De investigação um pouco mais meticulosa. E aí, para finalizar, e depois o Paulo falar um pouquinho, eu queria comentar, quando você traz esses relatos, Dagmar, interessantíssimos de informações que apareceriam ali durante as constelações e tudo. O Paulo já cantou a pedra aqui um pouquinho, né, que parece algo meio esotérico, meio místico, e a Daniele comentou que tem um pouco de espiritualidade, ou pessoas que pelo menos buscam essa espiritualidade nessas sessões. Então, isso é foda, né? A constelação familiar do Bert Helling e tal. Assim, gente, vocês vão a alguma coisa de psicologia, psiquiatria, saúde mental. Falou de espiritualidade, sai fora. Porque não é compatível, gente. Porque se fala de espiritualidade, você está falando de espírito. Né? E para saúde mental não tem espírito. Nós somos o nosso corpo. Né? A pergunta que eu sempre faço para os pacientes: você tem um corpo? Ah, eu tenho um corpo. Não, você não tem um corpo, você é o seu corpo. Né? Não tem espaço para dualismo. É monismo. A gente tem que lidar. O corpo, a mente é o corpo. Né? Antônio Damasio. Nervo, tá tudo conectado. Né? Enfim. Num artigo de 2023 da Julia Gimezi, que é uma pesquisadora húngara, ela faz uma análise crítica da constelação familiar e conclui, entre outras coisas, que ela é muito mais uma proposta esotérica do que uma proposta científica. A gente pode voltar um pouquinho nesse tema depois, mas foi outro ponto que vocês trouxeram. E para finalizar, existem muitas maneiras de se estudar um mesmo fenômeno, como você colocou, Daniele, a ciência de vocês e tudo. Agora, o que a gente talvez tenha mais interesse, e eu acredito que vocês compartilham isso com a gente, é que existem caminhos que são mais confiáveis do que outros, para a gente ver o que funciona e o que não funciona. E é curioso, porque o pessoal da psicanálise tem hora que fica chateado com a gente também, quando a gente fala de cadê umas pesquisas mais robustas para provar esse inconsciente psicodinâmico, Assim, cadê essas pesquisas mais robustas para provar o inconsciente psicodinâmico? Gente,
assim, parece que quando eu ouço isso, é a mesma coisa de que eu estar discutindo com um criacionista. Né? Que o criacionista vai falar onde está a prova da evolução ou da seleção natural? Onde está o artigo científico que mostra? Eu estava vendo, vocês viram o Antônio Miranda e o Paulo Cogos, né? Um debate lá, um podcast, sei lá, eu esqueci o nome do podcast. Aí o Paulo Cogos fala pro Antônio Miranda: cadê o artigo aí mostrando que o macaco virou um homem? Cadê esse artigo mostrando, né? Assim, não vai ter um artigo mostrando isso. Porque para a gente poder fazer essa afirmação, existem muitos trabalhos científicos para a gente conseguir concluir que isso é a verdade. Né? Então, para eu vir aqui falar, existe o inconsciente psicodinâmico, existem vários artigos, várias pesquisas de imagem, de neuroimagem. Né? O Weiland, ele foi diretor da psiquiatria de Harvard, né, por muitos anos. Eu não sei se ele ainda está, né, ele ainda está vivo, mas ele é bem velhinho. Né? A pesquisa de vida dele foi inconsciente, os mecanismos de defesa do ego. Tá? Eu não tô com... Eu acho que eu não tô aqui, peraí. Não tá aqui. Acho que tá no hospital. Tem um livro que é Neurociência e Psicanálise, né? O que a gente está vendo hoje em dia, né? Como que os achados hoje de neuroimagem corroboram para as ideias de Freud, né? Eu já falei aqui no canal como chama aquele pesquisador do College London, Carhart Harris, né? Através de psicodélico, ele viu o inconsciente e conseguiu. Existe a rede de modo padrão, né? E para explicar a dissolução da rede de modo padrão no cérebro por causa dos psicodélicos, ele teve que buscar em Freud para explicar, sabe? Então, existem a minha residência médica, quando você faz uma residência médica, né, é onde o médico vai se formar, né, ele vai fazer neurocirurgia, fazer clínica médica, né, clínica, cirurgia, qualquer especialidade que você pensar agora, né, ele vai fazer uma especialidade médica e o padrão ouro seria a residência médica. Então é onde a ciência é pujante, né, uma residência médica. A minha residência médica, ela é toda baseada, todo o nosso conhecimento médico, tudo como a gente entende a doença, ela é baseada no inconsciente psicodinâmico. Tudo, né? E aí vem o Gontijo falar que não tem prova do inconsciente psicodinâmico. Lembranças recalcadas que voltariam na forma de xistes, de sonhos, de lapsos. Tudo isso hoje em dia ainda se discute. Tem muitas coisas que já se viu, que existe o recalque, o ato falho. Eu já fiz vídeo aqui do ato falho, mostrando, né? E as pesquisas vão surgindo, as imagens, as pontas soltas vão, né? Ou as peças desse puzzle, né? Vai se formando, esse quebra-cabeça, e eles vão ignorando. Vai ignorando e vai falando que, né? Vai se transformando no Paulo Cogos falando, cadê o artigo científico mostrando o inconsciente, sabe? É brincadeira, gente, é brincadeira. Etc. Poxa, mas aí você está tentando colocar em números coisas que não são quantificáveis. Não dá para observar essas coisas. Desculpa, mas para mim isso é desculpa. Para mim isso é uma tentativa de sair... Isso achei foda quando ele falou. Uma das coisas que a gente fala é que não dá para você estudar a mente com os mesmos instrumentos que você estuda o corpo humano.
né? Apesar de a gente ser um só, né? Mas você estudar um comportamento é totalmente diferente de você estudar a fisiologia do fígado, por exemplo, né? Para onde vai a substância tal, X, o neurotransmissor, recaptar isso, tal, não sei o quê, do que você observar um comportamento. Observar, né? Você está observando, tal, mas é diferente, né? E aí, por exemplo, você provar o inconsciente psicodinâmico e tal, é você pegando pedacinhos ali, aqui, e você vai juntando as peças. Não tem como você falar, eu quero eu quero estudar os hormônios, aí você acha a hipófise, né? Tipo, aqui é onde faz os hormônios, né? Enfim. É diferente isso. É diferente, né? Não dá para eu aplicar a mesma ciência se eu for estudar sociedade. Entendeu? Não dá. Não tem como, gente, né? Não tem como. E aí chega o Gontijo, que é o cientista, que é o cara que tem que mostrar as evidências, e fala nessa frase que essa afirmação de dificuldade de metodologia para estudar a mente humana, porque ela é um pouco diferente para estudar o corpo, né? Aí vem o Gontijo e fala: isso para mim é desculpa. Então, Gontijo, se pra você é desculpa, então fica aí com essa ideia que a gente tá dando uma desculpa, né? Tipo, a gente tá mostrando as coisas, tá explicando, tá conversando, né? Esse é o problema desse pessoal da psicologia baseada em evidências, sabe? A ciência que eles querem implementar, né? Dentro da medicina, quando a gente vai falar em ciência, né, fazer produção científica, a gente fala que tem que elaborar uma pergunta, uma hipótese, e aí você vai responder essa pergunta com a sua metodologia no trabalho científico. Então você quer saber se álcool faz mal para o fígado. Essa é a pergunta. Então a pergunta é fechada: sim ou não? Álcool faz mal para o fígado? Sim ou não? E aí você vai usar os seus métodos lá para ver se faz mal, certo? Dentro da psicologia, psicoterapia, psicodinâmica, enfim, é difícil a gente fazer. É só se a gente falar se a terapia funciona ou não. A gente já sabe, tem trabalho mostrando, né, revisão sistemática, que terapia psicodinâmica funciona. Tá, não vou entrar nisso. Mas o porquê funciona, o que está envolvido lá. Né? Teve um trabalho multicêntrico que eu participei, que eu era coordenador daquele trabalho, que vai ainda ser publicado, chama IPCOM 8, né, que avaliou a terapia da música com terapia não verbal. Né? E uma das discussões, né, que a gente teve, as reuniões e tal, é falar que tem um problema, porque tem pacientes que depois do tratamento ele fala: os meus sintomas são os mesmos, então eu tinha dor X, Y, Z, né? Eu tenho o transtorno somatoforme, tá igual, mas a vida tá menos pesada. Eu tô aproveitando mais os momentos com os meus netinhos. Eu tô... Você entende? Isso não é quantificável. Então, se a gente for se basear na ciência que ele está propondo, a gente vai falar: essa terapia não funcionou. Mas o paciente está falando: olha, eu tô com a mesma coisa tudo, mas está melhor. Como que a gente vai definir isso, né? Pela tangente. Nós já temos... Então, ele falar que pessoalmente, né? Então, aí é questão de visão de mundo, tá? É questão de você observar o ser humano de outra perspectiva. Uns métodos muito rigorosos para avaliar coisas como respostas inconscientes. Você consegue, num laboratório de neurociências, detectar alteração de contração de pupila. Então ele está assumindo que existe inconsciente, cacete.
contração de Ah. músculos dessa região aqui quando a pessoa está se sentindo ansiosa e nem está percebendo isso. Isso não é análise de microexpressões faciais. Deixemos isso claro porque é outra pseudo... Você quer uma explicação psicodinâmica para o contígio, né? Para mim isso aí é resistência. Isso aí para mim é recalque, né? Porque é difícil você perceber que você não tem controle nem de você mesmo, né? A terceira chaga narcísica, né? Então, é difícil, né? Então, quando eu vejo esses cientistas, né? Uma coisa que eu também era um pouquinho, e sou ainda, eu não considero, né, místico, esotérico. Deixa pra lá, vai. saudade por aí também, né? P3, 4, 7. Cuidado com isso também, porque, enfim, não tem boas evidências sustentando microexpressões faciais como método de detecção de mentira. Isso não existe, gente, por favor, né? Por favor. Não vou falar o nome do canal aqui, senão ele processa todo mundo, né? Mas isso não existe. Por exemplo, cuidado, não é disso que eu estou falando. Mas a gente consegue detectar mudança de condutância de pele, taxa de disparo cardíaco, quais regiões do cérebro estão sendo acessadas durante certas tarefas, lembranças. A gente tem instrumentos psicométricos. Eu desenvolvi no meu doutorado um instrumento que mensura a convicção que as pessoas têm da existência de seres espirituais. A gente consegue medir fé, crença. Tem escalas que mensuram amor, personalidade. Então, por isso que eu digo que, para mim, é desculpa ou é desconhecimento, sabe? Às vezes não é má fé. Talvez a pessoa não conheça toda essa ciência. Então, acho que também não é só má fé, Gontijo. A gente usa essas escalas aqui para tratar os pacientes, compara tudo, e a nossa teoria aqui é psicodinâmica. A gente trabalha com consciente psicodinâmico, né? E usa tudo isso, é minha vivência aqui diária, né? E aí você fala como se fosse dois mundos totalmente diferentes, né? Sendo que está muito mais adiantado do que você imagina. Interessantíssima que a gente tem, que avalia coisas que, caramba, podem fazer avançar certos campos. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque eu digo que quando uma coisa não pode ser detectada por nada, pelos psicólogos, pelos neurocientistas, pelos físicos, tipo campo morfogenético, existe uma grande chance de aquilo só existir na cabeça de quem está defendendo esse tipo de... Olha o tipo de afirmação, né? Olha o tipo de afirmação. Há 2000 anos atrás, né, os atomistas lá na Grécia tiveram a ideia de que, não sei como eles chegaram nisso, né, não sou filósofo e tal, mas que tudo é formado por uma micropartícula que é indivisível, né? E demorou 2000 anos para a gente perceber que realmente isso fazia sentido. Se o Gontijo tivesse na Grécia Antiga, para ele, esses caras estariam... era uma teoria da cabeça deles, entendeu? Porque os cientistas da época, eles não estavam conseguindo, né, achar... provar a ideia, enfim. É complicado, sabe? Uma coisa que faz, às vezes, eu relutar vir aqui fazer vídeo, é quando... É um paradoxo isso, né? Eu fico puto quando eu vejo vídeos assim, né, ou cortes, enfim, de pessoas que acham que estão falando coisas boas, tal, não sei o quê, e estão falando merda, não estão falando merda mesmo, né? E aí eu venho aqui na internet falar que aquele cara tá falando merda, aí eu me pergunto, pô, o que faz vocês acreditar em mim de que não sou eu que estou falando merda, né? Então, aí eu fico tentando me provar aqui e tal, sendo que aí no final eu falo, meu, é uma vivência que eu tenho diária, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei como funciona, enfim, mas aí ao mesmo tempo eu penso em vocês, né? Eu falo, meu, eu tenho que mostrar que não é assim, sabe? Ou não querendo convencer vocês, mas é a minha obrigação talvez, como profissional da área da saúde, é vir aqui e mostrar a minha vivência e mostrar ou de outro ângulo um entendimento de uma doença ou de um processo, enfim, é isso. Beleza? Eu ia ter outro trecho para reagir dele,
que ele fala lá pra frente, de novo. Mas, gente, eu tô vendo aqui, tem 54 minutos de vídeo. Eu não vou fazer, senão, enfim, vai demorar muito, tá? Mas tá aqui, eu não. Eu tinha separado artigo científico aqui e tal, mas eu não vou fazer isso, sabe? Eu citei as coisas, tá aí. Se quiser, se tiver mais interesse em saber sobre certo assunto específico, deixa aí no comentário, tal. Eu tô fazendo uma lista de roteirinho para falar mais de saúde mental em vez de ficar reagindo a coisas aqui da internet e tudo. Tudo bem que isso melhora o algoritmo para mim, eu gosto, bom, né? Traz inscrito, movimenta o canal, mas também é perder energia para mim, sabe? Então é melhor eu fazer um vídeo sobre um assunto específico e aí vocês veem, assistem, né? Tem referência, vai lá buscar, enfim. Enfim, são as dúvidas aqui, eu estou só exteriorizando alguns pontos. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado por ficar até aqui no final, tá? Hoje, se você ficou até o final, você vai digitar a palavra palavra. Beleza? Então você chegou até aqui no final, digite a palavra nos comentários palavra. E aí eu vou saber que você assistiu até o final. Certo? Não vai adiantar o vídeo, se já me conhece aqui, só para saber da palavra, beleza? É isso. Sucesso para todo mundo!